Buenas! Neste vídeo iremos explorar e entender como funcionam os modelos de segmentação semântica. E caso você não tenha nem ideia do que é isso, não se preocupe. Iremos passar desde os conceitos básicos e as primeiras etapas para construir um dataset e realizar suas anotações, até o entendimento da arquitetura do U-Net, que é uma das, se não a mais simples entre os modelos de segmentação semântica. E iremos finalizar com chave de ouro, realizando o treinamento do NET e entendendo o que são e como utilizar as máscaras que são retornadas no final da rede. Bom, vamos começar subindo um nível em relação ao outro vídeo que temos no canal, que vimos o que é e como funciona a classificação de imagens, que inclusive existem alguns fatores dela que também são utilizados aqui na segmentação e que não vou entrar muito em detalhes, pois já vimos isso lá. Para entendermos suas diferenças, podemos ver estas duas imagens. No caso da classificação, ela apenas irá dizer de qual classe a imagem pertence, sendo limitada a apenas uma classe. Já a segmentação semântica não só irá conseguir classificar, como também irá dizer quais pixels pertencem a cada uma das classes que foi treinado. Neste caso, podemos ver que foi pintado os pixels pertencentes à classe gato. Se tivermos outra imagem contendo mais uma classe, não será problema. A segmentação continua conseguindo classificar e localizar cada uma delas. Porém, este modelo também possui suas limitações e desvantagens. Como podemos ver nesta imagem, não conseguimos através do seu resultado saber quantos objetos da mesma classe existem na imagem, já que ele pinta tudo como se fosse um único objeto, não importando se estão encostados um no outro ou não. E as anotações, como iremos ver mais para frente, são demoradas e necessitam de muita atenção e paciência. Antes de partirmos para a arquitetura de um modelo de segmentação semântica, vamos ver como realizar as anotações e, consequentemente, ver as saídas destas redes. E já para termos uma noção, esta imagem é um exemplo de saída da rede, onde está segmentada com 3 classes, sendo elas fundo, gato e macaco. O lado bom é que o fundo não precisa ser anotado, já que ele é a consequência das regiões que não estão anotadas. Para realizar a anotação, existem diversas ferramentas, sendo algumas totalmente gratuitas e outras pagas. Para fins de demonstração, irei utilizar o Label.me, que é gratuito e open source. Para utilizar esta ferramenta, basta instalar da mesma forma que qualquer outro pacote do Python, utilizando pip install Label.me. E com ele instalado, podemos abrir o terminal e apenas digitar Label.me, que ele irá abrir. Em seguida, podemos clicar em OpenDir para abrir a pasta contendo as imagens que desejamos anotar. Apenas uma dica inicial: talvez seja interessante habilitar esta função para salvar automaticamente as anotações ao mudar de imagem, apenas para não precisar ficar clicando em salvar o tempo todo. No caso da segmentação semântica, iremos utilizar esta função para criarmos polígonos. Com a ferramenta selecionada, podemos começar a anotar. No caso, precisa realizar o contorno em cada objeto que queremos classificar. E ao terminarmos a anotação do objeto, irá abrir esta caixa perguntando de qual classe ele pertence. Como acabamos de começar a anotar, não temos classes cadastradas. Então, vamos adicionar a classe gato, que acabamos de anotar. E este processo se repete para todos os objetos e classes presentes no dataset, assim como vocês estão vendo no vídeo que estou fazendo para diversas imagens contendo gatos e macacos. Ressaltando que estamos trabalhando com segmentação semântica, então não existem diferenças entre objetos da mesma classe. Ou seja, se eles estiverem encostados, pode ser anotados como se fosse um único objeto, pois não terá diferença no final, como iremos ver mais para frente.
Lembrando que não é necessário anotar o fundo da imagem, pois qualquer lugar que não tiver uma classe anotada será automaticamente classificado como fundo. Porém, caso você se depare com alguma situação que seja necessário anotar o fundo, assim como nesta imagem, que entre os macacos ficaram regiões de fundo, para resolver isso pode ser utilizada a classe underline background underline, pelo menos se estiver utilizando o label me. Com outras ferramentas de anotação pode ter um nome diferente e será necessário olhar sua documentação. Mas o que é importante é que ele irá classificar aquela região como fundo, assim como as outras regiões que não foram anotadas. E lembra que comentei que a anotação é demorada? Pois então, eu demorei aproximadamente 4 horas para anotar 42 imagens. Então, caso esteja pensando em anotar um dataset, aconselho reservar um bom tempo e paciência. Depois de realizarmos as anotações, podemos acessar a pasta onde está nosso dataset. E nela, podemos ver que agora todas as imagens que foram anotadas possuem um arquivo .json, onde estão armazenadas nossas anotações, contendo a classe e a localização de cada um dos polígonos que criamos. Com eles, iremos converter para máscaras, que são as saídas que desejamos da nossa rede. Para fazermos isso, podemos voltar para o repositório do label.me e cloná-lo, pois ele tem uma função interna que podemos utilizar. No meu caso, eu já clonei o repositório e estou na pasta raiz. O código que precisamos está dentro de examples e depois semantic segmentation. O arquivo é este daqui, chamado label.me2voc. Mas antes de usarmos, vamos preparar o nosso repositório. Para facilitar, deixei o meu dataset com as anotações nesta pasta e alterei o próprio arquivo labels.txt presente no repositório com as classes do meu dataset, sendo que temos duas classes obrigatórias nesta etapa, sendo uma delas o ignore, que consiste de uma classificação que, se usarmos, iremos dizer para o cálculo do loss ignorar aquela parte da imagem. Neste caso, não estamos usando. Mas, se desejar, basta fazer a anotação da área igual a que fizemos com os objetos, mas classificar como ignore. E a segunda obrigatória é o background, que consiste de todos os lugares que não foram anotados, ou que anotamos como underline background underline, como vimos anteriormente. Sabendo disso, podemos adicionar nossas classes logo abaixo deles, no meu caso, gato e macaco. Por fim, podemos voltar para o nosso terminal e executar o arquivo label.me2voc, passando como parâmetro a pasta onde está nosso dataset com as anotações, depois um caminho para salvarmos os resultados e por fim o parâmetro labels, apontando para o nosso arquivo contendo as nossas classes. Com isso, podemos executá-lo e ao terminar iremos ver que a pasta com os outputs foi criada. Ao acessá-la, temos a primeira pasta que consiste apenas de uma cópia dos dados originais, e a segunda, os dados das anotações. A pasta mais importante neste momento é a Segmentation Class PNG, onde estão as máscaras, ou seja, os nossos valores reais para dizer para o nosso modelo durante o treinamento que estes são os resultados que desejamos. E como comentei antes durante a anotação, não existem diferenças entre objetos da mesma classe. Por este motivo, que podemos anotar tudo como um único grupo quando estão encostados. Como iremos ver mais para frente, os modelos de segmentação irão ter estas máscaras como saída. Porém, iremos ter a mesma quantidade de máscaras que temos de classe. Ou seja, neste caso que temos 3 classes, o nosso modelo irá ter 3 máscaras de saídas, com o mesmo tamanho que as imagens de entrada, sendo que cada uma delas será responsável por classificar quais dos pixels pertencem à sua própria classe, para que no fim seja realizado um softmax entre elas, mantendo somente as classes com as maiores probabilidades para cada pixel. Mas não se preocupe, iremos ver isso melhor mais para frente.
E só por curiosidade, temos uma outra pasta que podemos ver melhor as anotações, pois temos tanto as anotações quanto as imagens originais, facilitando a visualização. Agora que entendemos melhor como funciona a saída de uma rede de segmentação semântica e que entendemos o que é uma máscara, vamos entender um pouco da arquitetura do primeiro paper que apresentou o formato atual que é utilizado em sistemas de segmentação semântica, chamado de U-Net, e que originalmente foi desenvolvido para a área médica. Descendo um pouco, podemos ver sua arquitetura. Ela se assemelha muito com o autoencoder, pois primeiro ele diminui as camadas e posteriormente aumenta novamente. Porém, ele possui alguns pontos diferentes e interessantes que podemos falar. O primeiro é que ele possui somente camadas de CNN, o que recebe o termo de Fully Convolutional Network, ou simplesmente FCN. Nesses tipos de modelos, normalmente temos nessa primeira parte onde serão feitos os downsamples para ir diminuindo as resoluções das imagens e pegando suas características relevantes, assim como é feito em modelos de classificação. Inclusive, existem algumas arquiteturas que utilizam, por exemplo, o ResNet e o VGG nesta parte, porém sem sua camada densa. Posteriormente, é realizado o upsample, para então começar a voltar para o tamanho original da imagem de entrada, que por algum motivo que não foi bem explicado neste paper, pelo menos não entendi muito bem, esta arquitetura do NET possui uma resolução inferior à de entrada. Por esse motivo, é necessário ter cuidado ao adicionar a máscara de saída na imagem original, ressaltando que isso não necessariamente ocorre em todas as arquiteturas de segmentação. Muitas delas possuem exatamente a mesma resolução de saída que a entrada. Devido à profundidade da rede, pode existir a degradação e esquecimento de algumas informações, assim como neste caso que está diminuindo a quantidade de camadas, sem falar que também pode ser ignorado determinadas partes da imagem, já que temos cada vez menos valores representando os dados originais. Consequentemente, podemos perder informações cruciais para a reconstrução da nossa imagem segmentada. Então, para resolver esse problema, é utilizado o Skip Connection, o mesmo introduzido no paper do ResNet, que nada mais e nada menos consiste de passar os resultados de camadas anteriores para posteriores. E para unir essas informações, pode ser utilizado diversas técnicas. No caso da arquitetura do ResNet, os valores são somados. E neste caso do U-Net, que estão sendo representados pela seta cinza, eles são concatenados, mantendo lado a lado as informações das camadas atuais com as antigas. No caso do U-Net, é utilizado um softmax para gerar a máscara de segmentação, e como cálculo de loss, é utilizado o cross entropy, com uma leve alteração. Foi adicionada uma variável para dar mais relevância para determinadas classes. Isso pode minimizar o problema do desbalanceamento, que é algo comum na segmentação, e dar uma atenção maior para as bordas dos objetos. Então, para classes que são mais frequentes e maiores nas imagens, podem possuir um peso de relevância menor, e no cenário contrário, pesos maiores. Dessa forma, irá reduzir o risco do modelo não aprender classes que são pequenas ou minoria, pois podemos adicionar pesos altos para elas. Consequentemente, a cada erro do modelo irá apresentar um loss alto, fazendo o modelo buscar novos pesos internos. Porém, gostaria de ressaltar que essa variável adicional no cálculo de loss não é uma regra dos modelos de segmentação semântica, já que não encontramos ela em todos os modelos por aí. Mas caso você se depare com peso para cada classe, provavelmente estamos falando desta variável no cálculo de loss. E agora você saberá como pode gerenciá-la. Falando neste peso adicional, inclusive eles já estão implementados em funções de loss como no framework PyTorch, onde podemos ver que no caso do Cross Entropy Loss, temos um parâmetro chamado weight, que pode receber um tensor com o mesmo tamanho que a quantidade de classes.
tendo em cada posição o peso desejado para cada classe. Porém, gostaria de ressaltar que por mais que o net tenha utilizado o Cross Entropy com pesos personalizados, não vemos esta abordagem sendo muito utilizada em modelos mais recentes. E dos que utilizam o Cross Entropy, muitos não aplicam pesos personalizados. Já outros, em muitos casos, começaram a utilizar uma nova função, chamada de Dice Loss, que em muitos cenários se mostrou uma opção muito melhor, inclusive conseguindo lidar com o desbalanceamento que existe nas segmentações, sem nem sequer se preocupar em adicionar pesos para cada classe. Depois de toda essa teoria, vamos ver isso em um exemplo prático. Para facilitar, vamos utilizar este repositório, que é um fork do repositório do MyLicial. Nele, temos a arquitetura do net implementada e podemos treiná-la. No caso deste fork, eu realizei algumas alterações para ficar mais fácil de ver o seu funcionamento e os resultados. Apenas para deixar organizado, temos um outro repositório, onde estou deixando diversos experimentos e testes como este do net, para entendermos diversos algoritmos. No caso da segmentação semântica, ele estará dentro desta pasta, onde também temos o ambiente do Anaconda que utilizei para executar tudo o que iremos ver daqui para frente. Então, basta clonar o repositório e instalar as bibliotecas para podermos partir para os códigos e o treinamento do modelo. Dentro da pasta do net, já podemos deixar nosso dataset dentro de DA, onde em IMGS temos as imagens originais e em Masks as máscaras que geramos durante a nossa anotação, utilizando o Label Me. Beleza, vamos ver a arquitetura que está dentro de um net e nos arquivos UNetModel e UNetParts. Então, vamos abrir ambos e ir analisando. No UNetModel, temos todo o fluxo da arquitetura, começando pelo downsampling e depois os upsampling. Porém, como podemos ver, a criação dessas camadas consiste de funções internas, começando por um double conv e depois por down. Então, para entendermos, vamos vê-las em UNetParts, onde a classe doubleConv consiste exatamente das duas CNNs seguidas por relu. Porém, nessa implementação que não é oficial, também está adicionando Bash Normalization, que se olharmos no paper, eles não foram mencionados. E logo abaixo temos a classe DAO, que consiste da segunda à quinta etapa da arquitetura, contendo um maxpool para diminuir a imagem e novamente o doubleConv. Com o downsample pronto, partimos para a classe up, que começa realizando um upsample dos dados da camada anterior, neste caso podendo optar pela função upsample, que é fixa e sempre realiza o mesmo trabalho, ou o convtranspose, que possui seus próprios pesos e aprende junto com o resto da rede. Para ser sincero, não consegui identificar qual dos dois métodos foi utilizado no paper oficial. Apenas posso dizer que ambos funcionam. E em seguida é realizado um pad nos dados, para poder realizar o skip connection, que consiste de concatenar os resultados das camadas presentes no downsampling com a camada anterior no upsampling. Neste código está sendo redimensionado para que no final conseguimos atingir exatamente a mesma resolução que a imagem de entrada. Como vimos no paper, a resolução iria ser menor. E logo em seguida, com os valores já concatenados, realizamos novamente o doubleConv, para executar as mesmas camadas convolucionais que vimos no downsampling. E por fim, terminamos com o outConv, que possui a mesma quantidade de máscaras de saída que a quantidade de classes. Agora que entendemos as funções, vamos voltar para o UNetModel, só para confirmar que tudo está na ordem. No forward, temos o Inc, com duas camadas de CNNs logo na entrada, e exatamente os 4 downs e os 4 ups, tendo como entrada os valores das camadas anteriores e do skip connection que mencionamos. Finalizando com a classe OutC, que tem o mesmo tamanho de saída que o número de classes. Sem mais delongas, vamos voltar para o nosso repositório e abrir o arquivo train. Neste código não vou entrar em detalhes, apenas apontar pontos específicos,
como no caso do loss, que podemos ver que está sendo utilizado o cross entropy para múltiplas classes. E neste caso, não estamos utilizando pesos personalizados para cada classe, como proposto no paper do UNET. E nessa implementação também foi adicionada uma alteração neste cálculo do loss, onde além do resultado do cross entropy, ele é adicionado com o resultado do dice loss, que, como mencionamos anteriormente, vem sendo utilizado por conseguir lidar melhor com as classes desbalanceadas que ocorrem com a segmentação. Ressaltando que esta soma que está sendo realizada neste código não é uma regra. Os autores deste repositório que optaram por fazer desta forma. Descendo mais um pouco, temos os argumentos que podemos passar por parâmetro para realizar o treinamento, e todos possuem suas descrições. Gostaria apenas de mencionar que essa resolução que será utilizada como entrada no modelo é exatamente a mesma que terá de saída nas máscaras, pelo menos considerando esta implementação e grande parte dos modelos de segmentações. Como vimos na arquitetura oficial do NET, isso não seria uma realidade caso essa implementação fosse 100% fiel. Porém, como iremos ver mais para frente, não significa que não podemos redimensionar o resultado final para transformarmos no mesmo tamanho que a imagem real. Ou seja, este tamanho está mais relacionado com o treinamento e não necessariamente com o resultado final que iremos visualizar. Outro ponto importante é que a quantidade de classes sempre irá contabilizar o fundo da imagem. Ou seja, no meu caso serão 3 classes, sendo elas o fundo, gato e macaco. E por fim, podemos abrir nosso terminal na pasta do repositório utilizando nosso ambiente Anaconda com as bibliotecas instaladas, ou qualquer outro método que desejar, e executar o arquivo de treinamento conforme os parâmetros desejados, que no meu caso são os padrões. Com isso, nosso treinamento irá começar utilizando a pasta data, que adicionamos no nosso dataset anteriormente. Inclusive, este código está utilizando o WhenDB para armazenar os resultados, mas não iremos entrar em detalhes neste vídeo, pois não é o propósito atual. Vamos pular diretamente para o final do treinamento, para vermos seus resultados. Mas antes, vamos abrir o arquivo predict para entendermos o retorno do modelo e como executá-lo. Nessa função predictImage está a execução do modelo, tendo nestas linhas o pré-processamento da imagem, que é passada para um modelo que retorna as nossas máscaras. Como mencionamos, podemos redimensionar as máscaras de retorno do modelo para o mesmo tamanho que a imagem original. No nosso caso, estamos utilizando múltiplas classes. E lembra que comentei que é gerado uma máscara para cada classe? Pois então, nesta parte iremos realizar um argmax entre todas as máscaras. Ou seja, todas as máscaras irão retornar um valor que irá corresponder com a probabilidade dela ser daquela classe. Mas iremos denominar o pixel somente com a classe que tiver com o maior valor entre todas as máscaras. Inclusive, estamos salvando as segmentações individuais neste arquivo, até para conseguirmos visualizar melhor os resultados que logo iremos ver, e acredito que irá ficar mais fácil de entender. Inclusive, estes códigos comentados irão participar dos exemplos que iremos ver, e deixei eles desta forma apenas para não poluir muito a pasta de resultados que também iremos ver depois. E como estamos fazendo esta segmentação? Bom, é bem simples. Simplesmente iremos pegar a máscara com os resultados do argmax, que concatenou todas as máscaras, adicionando em cada posição o ID da máscara, que no nosso caso são 3 classes. Então, terão os valores de 0, 1 ou 2 em cada posição. E tudo que não for daquela classe específica que desejamos pegar, iremos alterar para 0, ou seja, deixar como preto. Mas segura aí, já irei mostrar um exemplo mais visual para entender melhor. Apenas para finalizar este arquivo, nesta parte temos os parâmetros para executar este código, que segue a mesma lógica que o treinamento.
apenas destacando o parâmetro do caminho para o checkpoint criado no treinamento e o local para as imagens que deseja realizar as segmentações. Agora, voltando para o nosso entendimento do resultado do modelo, vamos imaginar que temos essa imagem como entrada. No nosso caso, será redimensionado para 256 por 256 e passado para o modelo, que irá retornar 3 máscaras, uma para cada classe, contendo exatamente as mesmas resoluções de entrada, pois essa implementação do NET que estamos usando seguiu o padrão de ter a mesma resolução de entrada e saída. Como podemos ver, as máscaras são binárias, tendo a cor branca para simbolizar a classe da máscara e o preto o restante. Como ainda não aplicamos argmax, podemos aplicar um threshold em cada uma das confianças e ver que inclusive existem partes da imagem que foram classificadas com probabilidades altas, tanto como macaco como gato. Por este motivo é realizado o argmax, para ver qual das máscaras classificou com a maior probabilidade. O que podemos ver que foi a classe macaco, já que eles deixaram de existir na máscara do gato. E se preferir, podemos concatenar todas as máscaras, tendo o seguinte resultado. Claro que neste caso tem que utilizar mais cores, já que deixamos de ter uma máscara binária. E, inclusive, é esta máscara que comentei anteriormente, que cada valor da matriz terá um ID diferente, para conseguirmos recortar cada uma das classes. E lembra que podemos redimensionar a máscara para manter o mesmo tamanho de imagem original? Pois então, podemos neste caso transformar de 256 por 256 para 474 e 387, que é o tamanho original da imagem. Com isso, podemos simplesmente ver o que existe na máscara de cada classe e recortar da imagem original, tendo os seguintes resultados. Voltando para o nosso código, vamos abrir o terminal e executar o arquivo predict, passando o melhor checkpoint que temos. E após terminar de realizar o processamento, podemos acessar a pasta data e em teste temos os resultados. No caso, nesta visualização que estamos vendo, ficou na primeira coluna a imagem original, depois o resultado das 3 máscaras concatenadas após realizar o argmax, tendo a cor preta para simbolizar o fundo, a cinza, o que foi classificado como macaco, e branco como gato. E para facilitar a visualização de cada classe, temos essas 3 imagens seguintes, tendo somente o que foi classificado como fundo, depois macaco e o outro gato. Por fim, na última coluna temos a concatenação das classes macaco e gato. Como podemos ver, nosso modelo não se saiu muito bem, tendo classificado algumas partes do gato como sendo macaco, e muitas vezes incluindo o fundo. Mas, caso esteja se perguntando se o modelo realmente está aprendendo algo, podemos tirar a dúvida nesta imagem, que é uma semelhante à que temos em treinamento, tendo o mesmo gato e macaco, apenas com uma leve alteração no brilho da imagem. Inclusive, podemos ver certinho o branco do gato e o cinza do macaco, assim como suas segmentações individuais. Neste caso, não tivemos bons resultados, principalmente pela complexidade do problema, poucas imagens de treinamento e imagens relativamente diferentes entre o treinamento e teste, inclusive tendo espécies que não participaram do treinamento. E não podemos esquecer que a arquitetura do NET é simples, principalmente comparado com os novos modelos de segmentação semântica. Depois de caminharmos tanto e vermos tanta coisa, finalmente estamos nos aproximando do fim. Conseguimos passar pelas principais etapas para realizar um treinamento de um modelo de segmentação semântica, vendo como realizar suas anotações, como funciona esse tipo de arquitetura, entendendo seu retorno e vendo o que são as máscaras, para que por fim conseguimos realizar o treinamento de uma das redes mais famosas desta área. Espero que você saia deste vídeo com muito mais conhecimento do que entrou. E se o seu problema é maior do que o exemplo das 3 classes que realizamos, não se preocupe. Existem arquiteturas muito melhores do que a UNET. E com o conhecimento que você adquiriu neste vídeo, espero que te ajude a explorá-las. Com isso,
podemos finalizar por aqui. E quem sabe, até a próxima. Pois.